Azevedo, professora de raciocínio lógico, e preparei uma sequência de vídeos especiais para os meus alunos que estão se preparando para provas de seleção de empresas, por exemplo, as provas de trainee. Cada vez que passa, essas provas estão muito comuns e a maioria delas traz questões de raciocínio lógico. Eu já trabalho há alguns anos com raciocínio lógico para concursos públicos, mas eu percebi pequenas diferenças, pequenos detalhes entre as provas para trainee e outras seleções e as provas de concurso público. Por isso eu preparei 5 vídeos onde eu vou trazer 5 exemplos das questões mais comuns e vou te dar algumas dicas de como se preparar, como estudar para essa. Essa é a primeira questão, a gente vai começar a resolver agora o nosso primeiro exemplo. Olha o que eu trouxe aqui para essa questãozinha pra gente. Nosso primeiro exemplo. Classifique como verdadeiro ou falso. Toda fruta é doce, alguns vegetais são frutas, logo todo vegetal é doce. Isso aqui na matemática a gente chama de premissas. O que são as premissas? As premissas são frases afirmativas e de sentido completo. Toda fruta é doce, sentido completo. Alguns vegetais são frutas, sentido completo. Todo vegetal é doce, sentido completo. Não caia na besteira de interpretar isso, nem de achar um contra-exemplo. Toda fruta é doce. Não, limão é fruta e limão não é doce. Não é isso que o exercício está te perguntando. Esse é o primeiro erro que a gente tem. A gente tenta interpretar, aplicar a nossa lógica natural aqui. Não é a nossa lógica natural, não é o nosso conhecimento natural. É a lógica matemática. E é isso que eu quero te ensinar nesse vídeo. Joia? Vamos voltar aqui, Toda fruta é doce. Eu vou representar assim, o conjunto das frutas está contido no conjunto dos doces. Qualquer fruta que eu pegar aqui, qualquer coisa que eu pegar aqui dentro do conjuntinho das frutas, automaticamente está no conjunto dos doces. Para ficar mais fácil para a gente entender, vou chamar essa daqui de 1 e essa aqui de 2. Então, qual que vai ser a ideia agora, Alguns vegetais são frutas. Como que a gente vai representar isso? Alguns vegetais. Não é todo mais, são alguns. Então, eu vou colocar, vegetais e frutas. Representei. Alguns estão aqui, Mas tem vegetal que é só vegetal, tem fruta que é só fruta. É isso que ele está falando pra gente. Alguns vegetais são frutas. Ah, Leonor, mas isso é um absurdo. Lembre-se, nosso objetivo aqui não é interpretar, é analisar as afirmativas. E essa última que vem aqui a gente chama de conclusão. O que significa, qual que é o segredo para esse exercício? Analisar se essa conclusão é verdadeira ou falsa. E como eu faço isso? Analisar se a conclusão é verdadeira ou falsa. É juntar aquelas duas premissas, aqueles 2 diagramas que eu fiz para representar em um só. Vamos voltar aqui para o quadro para a gente fazer isso, Eu vou fazer aqui, toda fruta é doce e algum vegetal é fruta. Vai falar que não dá vontade de fazer esse desenho aqui, Algum vegetal é fruta. Vai falar que essa não é a nossa ideia. É a primeira ideia, em geral, é a primeira ideia de todo mundo. Mas quando eu falo isso, eu estou garantindo, que todo vegetal é doce e que toda fruta é doce. Que toda fruta doce, ok, a primeira ali está falando para mim. Mas ele não está falando isso sobre os vegetais. Então, quando eu falo isso aqui, eu estou falando demais. Isso é um problema que a gente tem e para mim é a parte mais difícil do exercício. É analisar se eu estou falando de mais ou de menos. Como assim, Eleonora? O meu desenho, da forma que está ali pretinho, está garantindo para mim que todo vegetal é doce. Mas as premissas não me garantem isso. Eu vou fazer o desenho aqui, vou refazer esse desenho e vai ficar mais fácil de você entender onde que eu estou querendo chegar, Esses vegetais eu não posso colocar aqui. Eu tenho que colocar uma interseção aqui, porque ele falou para mim que alguns vegetais são frutas, mas pode ser que tenha vegetal que não é fruta, que não é doce. Então, a gente coloca o desenho mais completo.
Essa vai ser a ideia. Grava bem essa ideia para mim, ó. Eu tenho aqui um desenho mais completo. Algumas frutas são vegetais, tá certo? Toda fruta é doce. Ah, Leonora, mas você tá falando demais do mesmo jeito. Aqui você tá garantindo que alguns vegetais não são doces. O que a gente faz? Ó, a gente coloca esse desenho mais completo, mas eu gosto de indicar com um ponto de interrogação. Esse meu pontinho de interrogação aqui vai garantir o seguinte para mim. Pode ser que tenha vegetal que não é doce, mas com as minhas premissas ali eu não consigo garantir. O que eu consigo garantir? Que toda fruta é doce, garantir, e que algumas frutas são vegetais, garantir aqui também. Agora eu vou analisar a conclusão. Logo, todo vegetal é doce. Todo vegetal é doce? Não sei. Com o desenho que eu tenho aqui, não dá para concluir. Eu não sei se existe essa galera aqui, ó. Se tem vegetal que não é doce ou se não tem. Eu não consigo garantir isso com as premissas que ele me deu. Se eu não consigo garantir, isso aqui é falso. Só vai ser verdadeiro se eu conseguir garantir. Então, essa daqui ficou falsa. Isso aqui como verdadeiro ou falso? É falso. Vamos para mais um exemplo? Para clarear um pouquinho mais para você aí. Exemplo 2. Mesma ideia, ó. Nenhum artilheiro é goleiro. Alguns goleiros são skatistas. Logo, alguns skatistas são artilheiros. Muitas vezes a prova vem só assim, ó. Nem pede pra gente classificar se isso é verdadeiro ou falso. O que eu vou fazer, ó? De novo, vou fazer meus desenhos. Vou chamar aqui de 1, de 2 e a conclusão. Nenhum artilheiro é goleiro. Então, vou chamar um A de artilheiro e um Gzinho aqui de goleiro. Como ele fala nenhum, significa que não pode existir interseção. Alguns goleiros são skatistas. Se são alguns, ó, vou ter que colocar uma interseção aqui. Alguns goleiros são skatistas. Então, esse representa o primeiro, esse representa o segundo. Agora, a gente tem que concluir. Vou fazer de vermelhinho a minha conclusão. O que significa a minha conclusão? Eu juntar esses dois diagramas, esses dois desenhos, num desenho só. Cuidado, vê se não dá vontade de fazer assim, ó. Artilheiro, goleiro e skatista, ó. Perfeito. Sem dificuldade. De novo, isso aqui tá errado. Ah, Leonora, pelo amor de Deus, o que tá errado aqui? Quando eu faço esse desenho, observe o que eu tô falando, ó. Tem artilheiro, vou ficar aqui na frente para você ver. Tem artilheiro que é goleiro, ó, falei bobagem. Nenhum artilheiro é goleiro, garantido. Algum goleiro é skatista, garantido. Só que eu tô falando também, ó, que nenhum artilheiro é skatista. Você pode garantir isso para mim? Não. Pode acontecer? Pode. Mas você tem certeza? Você consegue garantir para mim? Tem alguma premissa aqui que garante isso? Não tem. Significa que esse desenho aqui não é o mais correto. Qual que vai ser a figura mais correta então? Vê se você percebe isso, ó. Eu vou colocar, deixa eu refazer o meu desenho aqui, vai ficar melhor da gente entender. Artilheiros e goleiros estão certinhos. E pro skatista, ó, eu vou ter que colocar ele aqui. Olha o que aconteceu. Nenhum artilheiro é goleiro. Satisfiz a minha primeira condição. Alguns goleiros são skatistas. Satisfiz a minha segunda condição. Só que eu falei uma coisa demais aqui, ó. Que tem skatista que é artilheiro. Eu não posso garantir. Mas o que acontece? Tem garantia isso? Não. Mas é um desenho mais completo, mais correto que o primeiro desenho que eu fiz. Isso, a primeira vez que a gente estuda, é bem confuso, tem uma interpretação bem chatinha. O meu objetivo com esse vídeo é esse, você treinar essas ideias, aprender a fazer essas ideias. Joia? Vamos voltar aqui agora, ó. Olha o que eu tenho, olha a conclusão dele. Alguns skatistas são artilheiros. Ó, faz sentido. Mas eu posso garantir? Não posso garantir. Pode ser que sim, grandes chances de ser. Mas as premissas não me garantem a conclusão. Se não me garante,
Também é falso. Vamos para o terceiro exemplo, que eu acho que vai facilitar mais um pouquinho ainda. Olha o que ele fala, ó, algumas etiquetas são adesivos. Etiquetas e adesivos. Vou colocar uma siglazinha aqui pra gente. Todos os adesivos são selos. Alguns selos são etiquetas. Vamos juntar os dois desenhos agora, ó. Todo o adesivo é selo. Então, deixa eu fazer aqui um desenho melhorzinho. Todo o adesivo é selo. Algumas etiquetas são adesivos. Cuidado que dá vontade de colocar a etiqueta aqui, ó, sem pensar no dia de amanhã. Mas o que vai acontecer? Etiqueta com adesivo tem interseção, mas ele não relacionou etiqueta com selo. E essa é a sacada desse estilo de exercício. O que vai acontecer? Ó, ele relaciona etiqueta com adesivo, relaciona adesivo com selo, mas nas premissas ele não relaciona etiqueta com selo. Sempre é a mesma estrutura, e é isso que é importante você entender. Ele sempre vai relacionando de 2 em 2, mas algum par fica fora ali. E é aí que ele vai colocar a pegadinha, é aí que ele vai tentar te apertar. É aí que você tem que ser mais esperto que o exercício, para você perceber essa ideia. Que a nossa primeira ideia é colocar a etiqueta aqui. Só que se eu colocar a etiqueta aqui, do jeitinho que tá aqui, eu tô garantindo. Olha agora os dois que ficaram de fora, ó, etiqueta com selo. Como que vai ser a relação que eu tô criando? Toda etiqueta é selo. Eu não posso fazer isso. Então, o que eu vou colocar aqui, ó? Se eu não tenho nenhuma relação entre etiquetas e selos, eu vou ter que colocar aqui. Por que eu coloco aqui? Porque aí tem etiqueta selo e tem etiqueta que não é. Você pode garantir? Não, mas o outro eu estava garantindo coisas que eu também não podia. A outra forma eu também estava garantindo coisas demais ali. Então, qual que vai ser a minha ideia? Eu coloquei aqui, do lado de fora, com um ponto de interrogação. O que indica esse ponto de interrogação? Não tenho certeza. Eu não tenho certeza se existem etiquetas que não são selos, mas vai ser a que vai ficar mais claro para mim. É o melhor desenho. O que eu tenho certeza? Ó, que alguns adesivos são etiquetas e que todo adesivo é selo. Vamos para a conclusão agora, ó. Premissa 1, premissa 2, conclusão. Ele coloca assim para mim, alguns selos são etiquetas. Eu consigo garantir isso? Consigo. Como assim, Eleonora? Por que nos outros a gente não conseguia, nos outros exemplos a gente não conseguiu e aqui a gente conseguiu? Por causa disso aqui, ó. Esse grupo aqui existe com certeza. Ele existe com certeza por quê? Lá da premissa 1, etiquetas com adesivos têm uma interseção. E esse grupo aqui existe também por causa da premissa 2. Por quê? Ó, porque esse grupo aqui é adesivo e todo adesivo é selo. Esse grupo aqui é adesivo e etiqueta e está dentro do selo. Se isso está acontecendo, alguns adesivos são selos e algumas etiquetas são selos. As etiquetas que são adesivos. Eu não estou falando toda, ó. Estou falando algum. Então, essa daqui vai ser verdadeiro. Nossa, Eleonora, achei isso confuso. Para mim, essa é a pior parte do raciocínio lógico. Para mim, é a parte mais confusa. É a parte mais difícil. Mas é uma parte super importante e super comum. O que você precisa fazer agora? Praticar muito. Pegar essas questões, analisar premissas, analisar conclusões. Você pode procurar esse tipo de questão com o nome de silogismo. É um nome que a matemática dá para esse tipo de problema. Pode procurar, treine muito. À medida que você vai treinando, você vai aprendendo a ficar mais esperto que o exercício. O exercício sempre monta as premissas de forma a gente a induzir a conclusão de forma errada. A nossa lógica natural fica diferente disso. Tá? Então é sempre importante você praticar muito. Eu tenho um curso sobre isso, eu tenho aulas que explicam todas essas ideias detalhadas, muitos exercícios para você resolver, para você treinar. Se você se interessar pelo curso, eu vou deixar as informações aqui na descrição. Uma outra coisa que eu queria te falar, que essa é a primeira aula de um conjunto de 5 dicas valiosíssimas. Não deixe de assistir os demais vídeos. Você pode estar pensando assim, nossa, se o primeiro já foi assim,
esse é o conteúdo mais complicadinho. Os demais são bem mais simples, você vai ver que os vídeos são até mais curtinhos, bom? Eu espero que isso tenha te ajudado, que você consiga resolver as questões da sua prova. Não deixe de comentar, de curtir o vídeo se você gostou. Não deixe de assistir os próximos vídeos. Um abraço, bons estudos e eu te espero no vídeo 2.